Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos hoje aqui em mais um episódio do CETEC-Cast e dessa vez focado na CETEC Healthcare. Estamos aqui com duas figuras ilustres como convidados, né? A senhorita Mara, a gestora de projetos, nutricionista de formação, está atualmente aí tocando 23 projetos em hospitais públicos pelo Brasil, é mestrado aí em direção estratégica de gestão em saúde, e a gente está também aqui com o doutor Sandro, né? Especialista em obstetrícia, ginecologia, acupuntura, mestre e doutor pela Universidade de São Paulo, pela USP, e hoje atua como diretor clínico e gerente de regulamentação do Estado de São Paulo, né? Então, a gente vai abrir um bate-papo aqui hoje com vocês. Já queria começar perguntando um pouquinho sobre a saúde, mas a saúde nesse contexto pós-pandemia, né? A gente está saindo de um momento, espero que saia totalmente de vez, né? De um momento de pandemia onde a saúde foi o foco, onde a saúde foi a bola da vez. Na minha percepção, esta saída ela aconteceu em caminhos diferentes com relação a hospitais públicos e com relação a hospitais privados. Ambos tiveram suas experiências de aprendizados, mas estão saindo com caminhos diferentes. Eu queria entender de vocês o que é que vocês enxergam a saúde hoje. Como é que está a saúde hoje desse pós-pandemia? Como é que está esse comportamento da esfera pública e como é que está esse comportamento da esfera privada? A gente pode começar pelo doutor Sandro, depois pela Mara, e a gente vai fazendo esse bate-papo. Eu vou fazendo perguntas para vocês, contextualizando, e vamos tentar entender um pouquinho melhor aí a saúde, como é que a gente transforma e melhora a saúde no Brasil. Vamos lá. Bom, primeiro, Cristiano, eu queria agradecer o convite da CETEC para participar com vocês desse podcast, desse bate-papo, e tentar aí trazer uma ideia de quem trabalha em saúde pública há 20 anos, pelo menos, em gestão em saúde pública. Trabalhei na Secretaria Municipal da Saúde, agora trabalho com a Secretaria Estadual, sempre em regulação. Regulação é um serviço, um setor da saúde onde a gente consegue trazer uma boa ideia de tudo que são as deficiências e as vantagens e deficiências que a saúde tem, principalmente trazendo para o gestor, para o secretário, para quem vai fazer o prefeito, o governador, trazer a ideia realmente daquilo que está deficitário na saúde. Então a gente trabalhou muito nesse período de pandemia. Foi um período bastante marcante na saúde. Nós tivemos um acréscimo gigante de solicitações na regulação médica. Foi onde você teve um boom gigantesco de pacientes. É óbvio, nós conseguimos acompanhar isso. Mas eu acredito que nós tivemos um aproveitamento do que ficou para a pandemia baixo. Eu esperava mais. Nós tivemos um grande número um aumento expressivo de leitos em determinado momento, nesses 2 anos aí de pandemia, principalmente em 2020. Mas depois disso nós tivemos aquele legado que se fala da pandemia, foi uma coisa que deixou a desejar. Então esse é um dos assuntos que eu acho que a gente pode tratar aqui. Qual foi o legado que ficou para a saúde pública e para a saúde privada? Ambas, como você mesmo disse, saíram diferentes desse jogo, né? São perspectivas de se ver de formas bastante diferentes, mas que a grande questão é essa: o que ficou para a gente de tudo isso, né? Ficaram filas gigantes de pacientes sem atendimento durante 2 anos. Será que ficaram os leitos que a gente tinha prometido, os leitos que foram construídos nessa época? O que sobrou para a gente disso? Que agora estão pressionando a saúde pública, porque Sim. Foram 2 anos focados em Covid e outras enfermidades não deixaram de acontecer, apenas não foram atendidas, né? Só contextualizando um pouquinho com o nosso momento, a gente está finalizando Copa do Mundo aí, Sim. né? Quando você falou em legado, a gente tinha uma esperança muito grande lá na Copa, né? De 14, que ia ter um legado. Qual foi o legado da Copa? Aparentemente, a gente não teve um legado, né? E esse da pandemia, aparentemente, a gente está seguindo no mesmo caminho, né? Vários hospitais construídos, uma inserção de novos leitos dentro da esfera pública e privada, só que pós-pandemia, aparentemente, isso foi desmantelizado, né? Desmontado, né? A gente aprende pouco com as coisas, Exato, né? A gente aprendeu pouco com isso, né? O que você acha, Mari? E aí? Eu gostaria de agradecer, né, a CETEC pelo convite. É um prazer, é um desafio ao mesmo tempo falar sobre
saúde, né? Saúde baseada em valor, existe um questionamento muito grande, né? A palavra em si, valor, o que é valor para cada um de nós. E eu concordo com o doutor Sandro, eu acho que ficou um pouco aprendizado. Eu não sei se isso está um pouco atrelado à questão do caos, porque a pandemia foi um momento de caos, né, em que a gente não sabe bem ao certo que atitude tomar, né? Mas essa questão dos leitos, puxando um gancho um pouquinho da regulação, né? Aí tocando o projeto nessa área de hospital público, eu vejo uma interferência muito grande, uma relação muito grande com a regulação. A questão dos leitos também dos hospitais, o que ficou, né? O que foi prometido, aspas, né? E o que ficou realmente em benefício à saúde. Outro ponto também que me chama muito a atenção é a questão da quebra de paradigmas, de protocolos instituídos, e que no caos a gente abortou. Então, o que realmente agrega valor? Né? Que a gente tem instituído quantidade de processos incansáveis que muitas vezes a gente não dá conta e hoje a gente repensa, tá, o que agrega valor nisso tudo, né? Sim. Ou seja, como o doutor Sandro falou, qual o aprendizado? Né? Isso. Eu percebo muito, mas é uma percepção minha, queria escutar vocês, a esfera privada aprendeu com relação à pesquisa científica. A esfera privada focou muito nesse momento de pandemia, tentar entender o que estava acontecendo e como estabelecer novos protocolos. E estudaram muito, então mergulharam muito em pesquisa, em fazer ciência. A esfera pública foi aquele atendimento. Eu preciso dar atendimento, eu preciso dar vazão àquela fila, aquela população crescente com o Covid que estava aparecendo. Então era gerar leitos. Aparentemente, a iniciativa privada pós-pandemia continuou trabalhando esse aspecto de pesquisa, como é que cria novos protocolos, o que é que agrega valor, porque se percebeu que durante a pandemia vários procedimentos foram alterados, protocolos também, para o bem ou para o mal, e estão capturando o que foi positivo e transformando isso em novas formas de atender os pacientes. Já na esfera pública, não sei, não aparentemente isso não está acontecendo. Né? Você tem aí leitos sendo fechados e esse aprendizado de processo de melhoria de atendimento, de ganho de velocidade, de agilidade nos processos, parece que isso ficou agora adormecido novamente, né? O que é que vocês acham disso? Fazendo até esse contraponto entre privado e público, né? Então, você sabe, Cristiano, que é lógico que alguma coisa aprendeu-se com isso tudo, mesmo na esfera pública. Nós tínhamos, só para você ter uma ideia do que a gente fazia antes, a gente tinha, na regulação do Estado de São Paulo, a gente regula a parte de urgência e emergência de 645 municípios, né? Nós trabalhávamos antes com uma média de 800 casos por dia, tá? de regulação de urgência e emergência. Hoje a gente está trabalhando com uma média de 1.400 pós-pandemia. Então isso é bem antes da pandemia e pós-pandemia. O que aconteceu que multiplicou tanto o caso de urgência? Ou você teve uma desassistência dessas pessoas, ou os casos de pacientes que tinham patologias que antes poderiam ser tratadas como num ambulatório, passaram a ser urgenciadas. Eles foram aumentando, né, a gravidade, já que não tiveram atendimento no ponto inicial. Né? Exato. Agora, nós aprendemos com isso, a regulação. Nós, sem que a gente aumentasse tanto o nosso quadro de funcionários, por exemplo, nós saímos de uma média que antes nós estávamos em 19 horas em média para conseguir regular um paciente. Hoje na urgência nós estamos em 15. Com quase o dobro dos casos, nós estamos com menos tempo, colocando mais conhecimento, colocando mais técnica, mais protocolo, tudo isso possibilitou que a gente conseguisse aprender e ficar um certo legado. Então, assim, para a regulação, eu acho que ficou um certo legado. Isso, na sua visão, foi esse ganho aprendido da pandemia, né? Da pandemia. A pandemia forçou a esse aprendizado. Né? Desespero, né? Foi aquele momento onde a gente chegou a 3 mil casos por dia. Você saiu de 800 casos, chegou a 3 mil num único dia, com a mesma equipe. O que você faz com aquilo tudo, entendeu? E era um caos, foi realmente. Mas conseguiu se controlar isso daí e ficou um legado. Agora, por outro lado, os leitos. Nós somos um país que tem 42 mil leitos de UTI. Nós tínhamos antes da pandemia. Esses leitos, eles foram multiplicados por 45%. Eles aumentaram para quase 65 mil leitos durante a pandemia.
E hoje? Hoje o trabalho do CFM mostra que esses leitos reduziram para a mesma número que tinha faixa antes, anterior. Exato. Então nós perdemos. Nós temos um déficit muito grande de leitos. Os 42 mil já não atendiam, a população. Não. Então, a perspectiva que era o legado era que isso se sustentasse, né? E que esse ganho, pelo menos estrutural, permanecesse. E né? veja uma coisa, esses 42 mil, eles estão divididos mais ou menos 50-50 aí com o setor privado e o setor público. Tá? Então, é mais ou menos meio a meio. E levando-se em consideração que o setor privado ele é responsável por 22% da população só. 78% da população ocupa aquela metade dos outros leitos. Então aí já está uma injustiça social muito grande. Extremamente né? desigual. Totalmente Só desigual. Complementando o que o doutor Silvio falou, é a questão que fora a quantidade insuficiente de leitos, os leitos que a gente tem, será que a gente gerencia eles de uma forma boa? Não. Será que a gente consegue girar esse leito de uma forma eficiente? Ou seja, né, eu Então, ocupo a gente o ainda leito piora, com aquele né? paciente que realmente precisa e no momento só que ele precisa. Exatamente. Eu consigo ter uma boa gestão e giro desse leito para atender cada vez mais pessoas. Né? Isso é o que eu chamo de possível legado que a gente tem que ter aprendido, né, na época de pandemia. O Sandro estava muito, doutor Sandro, focado no hospital público, né? Você trabalhando na central de regulação. A Mara estava muito focada nesse momento no hospital privado. Como é que você viu isso no hospital privado, Mara? Só para a gente fazer esse contraponto aí. Então, o comportamento, eu acredito, pelo que o doutor Silvio falou no hospital público, não foi tão diferente assim no hospital privado. Foi um momento de caos, um momento de tomada de decisão de uma forma que eu acho que é talvez grosseiro falar, mas sem pensar. Vamos por esse caminho, tentativa e erro. Vamos testar por aqui, não deu certo, vamos testar por ali, vamos tomando atitude de uma forma assim que precisava ser resolvido. Então, uma quantidade de paciente que chegava numa emergência de uma forma, aspas, né, confortável, na pandemia chegavam 3, 4, 5 vezes mais com a mesma equipe de trabalho, né? E o que é pior, com medo. Essa equipe trabalhava ali com um diferencial que no momento sem pandemia talvez não existisse, que era o medo, né? Eles tinham medo deles com o paciente, se a forma que eles estavam atendendo era correta ou não, como uma proteção própria. Então, eu acho que além de toda a questão de estrutura, de processo, de atendimento, tinha esse diferencial aí que era o medo que a equipe de trabalho estava. Né? Exatamente. Isso. Era um desconhecido, né? Eu acho que toda crise a gente tem que observar também oportunidades de melhoria e aprendizado com elas. Né? Eu acho que uma grande oportunidade e aprendizado que essa crise trouxe para a gente é a gente começar a implantar a excelência operacional dentro dos hospitais. Como é que, de fato, a gente transforma esse conhecimento em algo que agregue valor ao paciente? E também para os colaboradores internos, para que a gente não trabalhe com medo e outros exemplos. Né? Então, trazendo um pouquinho o que seria excelência operacional, a gente da CETEC Healthcare trabalha já aproximadamente há uns 6, 7 anos, muito focado em excelência operacional na área de saúde. Qual o foco? O que é que de fato agrega valor aos pacientes? Como é que eu enxugo e otimizo o processo? Como é que eu faço uma boa gestão de leito, como a Mara falou? Né? Como é que eu trabalho esse tempo de regulação para que ele seja um tempo ótimo, que eu tenha um trabalho com técnica, capacidade técnica bem apurada, mas que eu também atenda a demanda dos hospitais que estão solicitando vagas. Então, isso está muito dentro desse contexto que a gente chama excelência operacional. Quando Tom Peters, lá atrás, trouxe um pouco esse tema, né? Um grande guru americano de administração, quando ele falou muito de excelência operacional, ele está falando exatamente disso. Como é que eu trago qualidade? Como é que eu trabalho experiência? Como é que eu trabalho jornada? Como é que, de fato, eu transformo o que eu faço em excelência? Então, acho que esse é um momento importante e oportuno para a gente começar a trazer isso para a área de saúde e trabalhar. Entendendo, óbvio, que a área de saúde é uma área extremamente complexa de você fazer qualquer tipo de trabalho de transformação, mas acho que é o momento ideal, né? É um momento ideal e necessário. E também uma outra percepção. O que eu vejo é de hospitais que já trabalhavam com experiência, com excelência operacional, com trabalho no cuidado, algum tempo antes da pandemia, eles conseguiram passar por esse período de uma forma
mais suavizada do que os demais? Porque eles já estavam um pouco preparados. Como é que vocês enxergam, então, aí a excelência operacional? Como é que vocês enxergam trabalhar ferramentas que melhorem o processo, que tragam melhoria contínua para dentro do ambiente de saúde? Eu queria ouvir um pouco aí o Dr. Sandro, depois você, Mara. Você sabe, Cristiano, que eu acho que a CETEC acertou muito em focar a área de saúde, porque nesses últimos anos, né, como você mesmo disse, eu acho que a CETEC ela foca num deserto praticamente, entendeu? Historicamente, a saúde foi sempre feita e administrada e gerida por um médico que era dono do hospital, ou filho do dono do hospital e tal, que tinha dinheiro, bancava lá, montava e aquilo ia. Ou algumas associações que também se reuniam, beneficentes, e montavam serviços, e a coisa ia meio na galega, assim. Tinha lá o chefão mais velho, tal, ele tinha ideias. Isso foi levado durante muitos anos. A administração hospitalar, ela começou a se profissionalizar há muito pouco tempo. Era uma coisa feita por médicos, para médicos, e buscando a assistência individual de cada um. Na faculdade de medicina, a gente não aprende a fazer administração hospitalar, não aprende a gerir, não aprende a cuidar de grupos. A gente aprende a cuidar do indivíduo. Você busca o resultado naquele teu indivíduo, você não busca o resultado num grupo. E quando você passa a administrar ou a gerir um serviço, você começa a pensar nisso, né? No resultado que você pode ter no maior número de pessoas, com menor custo, como que você consegue chegar a isso. E a administração, então, a gestão hospitalar, ela traz esse foco para a gente, né? Então, com as pessoas se especializando mais, buscando conhecer um pouco de excelência operacional, tirando os gastos desnecessários, tirando os desperdícios da administração, você consegue abrir um leque gigantesco que nós temos na saúde, que, imagina, pouco se fala em sistema público de giro de leito. Se o cara tem que ficar lá no leito uma semana esperando um exame, que fique, tudo bem. Vai fazer isso num hospital privado que já tem a ideia de excelência operacional, que já tem uma ideia de cortar desperdícios. Você não possibilita uma coisa dessa. Então, quando você começa a trazer essas ideias para a saúde, que pera um pouco, você tem que otimizar. Se eu conseguir diminuir esse erro aqui, eu consigo melhorar esse processo, e você começa a instituir processos, protocolos e tudo, você modifica e você oportuniza muito mais a utilização desses recursos que são escassos. Saúde nunca vai ter recurso sobrando. Não tem recurso sobrando em país nenhum. Exato. Né? Saúde é trabalhar com recursos escassos, mas você tem que trabalhar com recursos escassos com inteligência. E se a gente perceber que a característica das populações em geral é o envelhecimento, sim, a diminuição da taxa de natalidade, e você tendo uma população vivendo mais tempo, obviamente que agora os gastos com saúde vão perdurar mais tempo durante a nossa jornada, vão só aumentar. Então, se eu não otimizo, né, se eu não trabalho com essas ferramentas de otimização, de boa gestão, de excelência, vai chegar uma hora que essa conta já chegou fecha. até. Essa conta não fecha. E, assim, quem vai tirar? Vai tirar da onde isso, né? Então, provavelmente, se eu não tenho dinheiro, porque eu tenho restrição, vai ser um problema de qualidade. Eu não vou conseguir atender, então, a população, né? O tempo de colocar um bom médico para gerir um serviço acabou, passou. O cara é um bom médico, então ele é ótimo. Ele é um bom cirurgião, que opere bastante. Ele é um bom clínico que cure bastante gente. Mas gerir um serviço, uma secretaria, uma faculdade, um hospital, ele precisa parar, sentar de novo, repensar os conceitos, aprender. E é isso que a gente busca fazer ao longo do tempo, né? Você tem hoje muitas formações que te possibilitam Você consegue ter uma gama de acesso de informação. Né? E profissionalizar isso daí. Hoje a gente percebe que desde uma Secretaria da Saúde, passando pelas universidades e os hospitais, a situação da saúde ainda é muito pouco profissional. É um campo gigante para
para que se aprenda e se A gente desenvolva. começou a perceber isso e estudar mais profundamente, exatamente entenderam isso. Existe um deserto aí de conhecimento, Sim. de profissionais extremamente capacitados para a gestão dos processos. Então, por isso que a gente começou a entrar profundamente e tentar trazer essa transformação, capacitando também as pessoas, né? Você falou uma coisa interessante, né? Às vezes, a história dos hospitais, quase 100% deles eram de médicos ou de filhos de médicos. É. E depois isso foi se transformando, de certa forma se profissionalizando, entrando novos grupos. E nas salas de aulas, eu dou aula de pós-graduação em ciência operacional. Então, nas salas de aula, eu estou notando muitos médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas participando mais das turmas. Antigamente, você tinha muitos gestores ou administradores que iam para a pós-graduação de excelência operacional em saúde, mas focando em gerar aprendizado para trazer para o seu hospital, como gestor. Mas agora não, agora você tem médico procurando esse tipo de conhecimento, você tem enfermeira procurando esse tipo de conhecimento. Então, acho que isso que é interessante. E você, Mara, como é que você enxerga a excelência operacional trazendo todo esse contexto para a área de saúde, né? Para mim, pelo que eu tenho visto, né, na minha experiência, não existe mais área de saúde sem a excelência operacional. Então, inevitavelmente, isso ia migrar para a saúde, né? E é forte hoje, né? A gente vê a diferença, né, dos hospitais, clínicas que já operam com excelência operacional, com foco nisso, né? Em termos de comportamento, a gente começa a focar nos processos, para de procurar culpados, né, enquanto pessoas. A gente obtém resultados com essa prática, é visível. E na área de saúde, o custo é muito grande, né? Então, você gerenciar esses processos, né? Você eliminar desperdício, tirar o que não agrega valor, otimizando os processos, eu acho que só tem ganho. Não tem outro caminho, não. E são detalhes, né, Mara? Você sabe que a gente vai centro cirúrgico, você frequenta centro cirúrgico, você vê um hospital que faz 80 procedimentos por dia, vamos dizer, de cirurgias. E ele abre 3 pacotes de compressa para cada cirurgia no começo. Pá, pá. E aí você vê que no final 5 compressas não foram usadas, ou seja, um pacote foi aberto à toa. Isso. Né? Então não é muito melhor que alguém percebesse aquilo e falasse, não, vamos abrir 2 pacotes e depois a gente vê se precisar o terceiro, a gente abre. Necessário, né? Se for necessário. Próximo. Então você vê que são coisas muito simples, E geralmente, coisas óbvias que qualquer Sandro, pessoa poderia ter essa ideia, mas isso está sendo feito há anos e anos e anos e anos, esse desperdício. E geralmente a gente enxerga em simples processos, coisas assim pequenas, mas que no montante fazem muita diferença. Só puxando o gancho que o Cristiano falou, eu não quis interromper, em relação que os gestores vão passando de pais para filho, né? Voltando àquela sua questão do gerenciamento, que é aquele médico que assume o hospital, começa a gerenciar. Vai se passando não só de pessoas, mas meu pai fazia assim, deu certo a vida inteira. Vou continuar fazendo. E assim vai. Exato, só que então os não cenários só passa mudam, pessoas, né? passam Exato. a forma de fazer também. Os cenários mudam, então não necessariamente tudo que eu fiz que me trouxe até aqui vai me levar para frente, né? Com certeza. Então isso a gente tem que ter um pouco de cuidado exatamente com isso. Você falou do caso da compressa, né? É um caso simples, mas olha que é interessante. Se é um hospital privado, quem vai pagar essa conta ou é o hospital ou é o operador de saúde e vai respingar no paciente, no final das contas. No final das contas. Porque um vai cobrar do outro e vai cair nele. Se é um hospital público, quem vai pagar são todos nós. Quem vai pagar não é nem só a gente, quem vai pagar é um atendimento não realizado. Porque se eu gastei o dinheiro pouco que eu já tinha aqui, eu não consigo atender um novo paciente, eu não consigo fazer uma nova cirurgia, porque o meu centro cirúrgico está muito caro. Então, assim, alguém vai pagar essa conta sempre. Não existe almoço grátis, né? Milton Friedman já dizia lá atrás, o pai aí do liberalismo econômico, não existe almoço grátis. Alguém está sempre pagando essa conta, né? E nisso tudo tem um complicador que chama quebra de cultura, né? A quebra de cultura, então, eu sempre operei com tantas gases, então, para ele, funciona daquela forma, né? E quando a gente passa para ver a questão de padronização, diferencia o mesmo tipo de cirurgia com médicos diferentes, com equipe diferente. Ah, mas não é a mesma cirurgia? A equipe de doutor fulano faz com esse material. A do outro faz com X materiais a mais. Então, assim, quebrar essa cultura e padronizar
é algo muito difícil. A cultura de saúde nossa ainda é muito médico-cêntrica, né? Ela é Isso. voltada, ela é centralizada na figura do médico. E é diferente, por exemplo, se você pega uma indústria, uma fábrica, se eu contrato um engenheiro, eu tenho o processo de trabalho ali, meu amigo, você vai entrar nesse jogo. Ele é o meio, ele não é o fim em si próprio, né? Pois é. O fim é o produto, algo que ele está fabricando e vai vender para o mercado. Né? O médico, dentro de uma estrutura hospitalar, ou dentro, ele já começa que ele já senta na mesa, ele já muda as coisas de lugar, porque ele já não gosta assim, assado. E os processos, para você engajar médicos a entrarem em processos previamente estabelecidos, em protocolos, de ação e tal, é muito mais complicado, porque ele foi formado para pensar que ele é o centro da coisa ali, né? Eu vou até aproveitar então. Doutor Sandro, você também como médico, qual foi essa chave? Como é que foi a sua virada de sair desse eu sou o centro do cuidado para eu começar a pensar que o paciente é o centro do cuidado, que eu tenho que trabalhar processo, que eu tenho que trabalhar essa cultura? Qual foi essa chave? Como é que você virou isso? E complementando, como é que você se enxerga hoje dentro desse segmento de saúde como médico? Como é que estão seus pares? Tá. Você virou um pontinho ali fora da curva, como é que está isso? Então, você sabe que eu não abandonei a clínica privada, onde eu consigo fazer ali, brincar de médico mesmo e estar ali no dia a dia com as minhas pacientes e tal, que isso me realiza muito profundamente também. Mas desde que eu me formei, que eu trabalhei na Secretaria da Saúde, eu comecei a perceber a falta de profissionalismo, a falta de preparo das pessoas para lidarem com aquilo. Isso que me motivou, entendeu? Eu falei, pô, aqui nós temos um campo fértil. Como que eu posso conduzir aqui? Eu era coordenador de um serviço de regulação do maior município da América Latina. Como que eu posso conduzir isso daqui sem um preparo, sem alguém me ensinar alguma técnica, alguma tática para eu ter, entendeu? Eu achei que eu precisava, parei um momento e falei, pô, eu não consigo engajar essas pessoas. O que eu aprendi na faculdade de medicina não vai me ajudar a gerir aqui central de regulação, né? Principalmente porque você tinha lá um grupo de 100 médicos e você precisava engajar aquelas pessoas a estarem no mesmo time que você, a jogar do mesmo... E aí eu comecei a ler, eu comecei a ver vídeo, eu começava a conversar e tentar ver algumas técnicas que me ajudassem nisso. Foi aí que eu falei, não, eu preciso estudar mesmo, eu preciso de gente que conhece o assunto. E eu acho que eu fui partindo para isso. Você vai ganhando experiência, você vai ganhando conhecimento e vai se moldando, se formando para formar times, para você conduzir pessoas. E isso é uma coisa muito importante em qualquer área. Hoje, eu acho que nesse momento que eu estou de vida aí, eu consigo já passar alguns degraus mais rápido por causa desse preparo. Então você consegue chegar num lugar e ter uma visão um pouco diferente daquilo que você via, tanto financeiramente, quanto de protocolos, de processos, tal. Isso te dá uma visão maior e me ajuda também na clínica, em eu conhecer o paciente, em hoje saber o processo que está por trás daquilo que o paciente está passando. É uma visão diferenciada que eu acho que me ajuda tanto como médico, como hoje eu me considero um gestor né? Na área da saúde. Quando a gente está falando de excelência operacional, puxei isso com vocês, a gente tem um método, que é o método que a gente trabalha e que acredita que gera essa transformação. Seria o Lean Healthcare. Então, quando a gente está falando de Lean Healthcare, basicamente a gente está falando de um modelo, pode ser até considerado filosofia ao invés de método, né? Que é realmente uma transformação de fato cultural, que de um lado trabalha muito forte o Lean, surgido lá da Toyota, tendo lá o Taishi Ono como pai de tudo isso, falando muito forte que é agregar valor. Eu preciso agregar valor, eu preciso entender quem é meu cliente, na área de saúde, paciente, né? Quem é que recebe o que eu faço e como é que eu agrego valor de fato para ele. E do outro lado eu tenho um Six Sigma muito focado em variação. Como eu controlo variação, como eu reduzo, como eu trago qualidade, né? Que a Mara falou, como é que eu padronizo esses processos. Trazendo isso tudo dentro de uma roupagem chamada Lean Healthcare. Você falou em médico do centro, né? A gente dentro do Lean Healthcare, quem trabalha com Lean Healthcare, a gente fala muito hoje que a transformação é o paciente no centro do cuidado, ou o cuidado centrado na pessoa. Então isso vai um pouco
de encontro, né, com o que a gente tem hoje posto dentro da área de saúde. Isso da visão de vocês é um mantra ou a gente consegue transformar isso em realidade? Como é que, de fato, a gente transforma a saúde centrada no paciente ou o cuidado centrado na pessoa? Isso aí quando eu comecei a falar, né? Tá aqui falando sobre isso é um grande desafio, né? Eu vejo, né, a saúde baseada em valor. Hoje, para o paciente, é ouvir o paciente. Aí eu até pergunto, né, o doutor Sandro, hoje o médico, ele ouve o paciente? Estou falando médico, mas eu acredito que a saúde baseada em valor é multi. É um contexto mais amplo, né? É multidimensional. É toda a equipe voltada cuidado, para né? o paciente, né? Eu falei porque era um exemplo que está aqui do meu lado, né? E pode contribuir. Será que hoje a gente ouve esse paciente? Será que a saúde é feita para o paciente? Exato. Né? Porque, na verdade, hoje você entra num hospital, num pronto-socorro de hospital, e você... eu trabalho também no hospital público. Você olhando aquele pronto-socorro, aquela estrutura, que a maior parte dos nossos hospitais foram feitas na década de 60, 70, você percebe que aquilo não foi feito pensando no paciente. De forma nenhuma, né? Os lugares mais desconfortáveis são do paciente, entendeu? Então, onde ele vai passar um tempão, às vezes, sentado ali, esperando um exame, tomando uma medicação, é um lugar super desconfortável. O paciente tem que se deslocar daqui até, anda lá 200 metros com dor, e volta para tomar uma medicação. Lá ele passa com o médico, aí depois ele anda mais 50 metros para fazer um raio-x, depois ele volta não sei aonde. Então, não foi pensado no doente. Não foi pensado no doente, porque se tivesse sido pensado, você tem hoje uma transformação. Não aconteceria. Nada disso aconteceria. Hoje a gente consegue transformar um pronto-socorro pensando no doente, né? Vamos facilitar a vida desse... Como é que eu vou trabalhar a experiência dele dentro do meu pronto-socorro? Né? Ele é o centro do cuidado. Ele é o centro do cuidado. E você chegar e conseguir com que ele seja o mais rápido possível atendido, com mais conforto e com melhor resolutividade, né? Ele veio buscar um serviço que a gente precisa fazer e entregar para ele com o jeito mais rápido possível e do melhor conforto, né? Hoje você para no posto de gasolina, você não desce mais para passar o cartão na bomba. O cara traz a maquininha para você passar o cartão. Você praticamente não precisa descer do carro, você consegue ter conforto e tal. É rápido o atendimento. Na saúde não é assim. Não. Na saúde você desloca, você que vai buscar o atendimento. Então ainda tem muito a melhorar. Você falou bem, né? Só querendo interromper, Mara, mas só pegando o gancho. O paciente, ele se desloca dentro do processo. Ele vai aos processos. Então, os processos vêm ao paciente, né? Porque os processos são engessados. Porque eu entendo se ele é o centro do cuidado, então todo cuidado vem a ele, não ele vai aos cuidados, né? Isso. O que eu ia comentar era a questão do Lean, né? Do Lean, quando ele falou do Lean Healthcare, eu acho que quando o Lean, aquela imagem da gente, da indústria, da Toyota, quando a gente transfere para a área de saúde, a gente tem um pilar lá que é totalmente diferenciado. A gente tem um paciente, geralmente com alguma queixa. A gente nunca tem dentro do hospital alguém que não tenha nada, né? Salvo engano, tem alguma queixa, né? Por mais simples ou mais complexa, tem alguma queixa. Eu geralmente falo muito, os alunos aí que escutam em sala de aula, o cliente da área de saúde é o paciente. Obviamente você tem os clientes internos, mas essa seria uma discussão outra maior aqui. Vai ser para outro cache aí. Mas tendo o cliente como paciente, ele não tá lá porque quer. Então, assim, é diferente você ir num shopping, numa loja, ele não vai porque quer, ele vai porque ele está sentindo alguma dor, alguma enfermidade. E por mais que eu faça tudo perfeito, não garante que ele volte, e eu não quero que ele volte. Eu quero que ele saia tratado, né? Cuidado. Bem. Isso. Então, é uma complexidade maior. Principalmente que ele não volte pela mesma queixa. Com certeza. Não é verdade? Mas que ele faça propaganda daquele serviço, né? Olha, se você tiver alguma coisa, vá naquele lugar que você vai ser bem atendido e rapidamente e tal, né? E eu volto aqui na saúde baseada em valor, até estava em discussão antes de conversar com o Cristiano, essa questão da equação qualidade e custo, né? A gente entrou um pouquinho em discussão e o que seria qualidade?
na área de saúde. Como é que a gente mede qualidade, né? E eu acredito que temos alguns pilares, né? Que a gente não pode deixar de fora. Como é que está a nossa estrutura da nossa equipe multi, né? E eu não vou botar só o médico nisso. Que é o pronto-socorro aí, né? Isso. Tudo. Como é que está a nossa estrutura? Mas eu digo estrutura enquanto qualificação, enquanto poder de atendimento, o quanto de se fazer entender pelo nosso doente, né? Enquanto a comunicação entre os profissionais para que a gente preste o melhor serviço a esse paciente. Aí eu vou também para a eficiência dos nossos processos, a efetividade do desfecho. A gente mede o óbito, a gente mede infecção, a gente mede taxa de reinternação, que também é muito importante, né? Uma dificuldade incrível a gente medir a taxa de reinternação pelo mesmo CID, porque a gente há falhas nos processos na codificação do CID. Sim. E aí começa, né? Se a gente for abrir aqui, a gente não para de falar. E, por último, o que foi a experiência do paciente. Que esse eu acho o pior, assim, para a gente conseguir medir, né? Então, assim, o que é que você está trazendo, Mara? Deixa eu parafrasear você, né? Então, a gente está falando, primeiro hoje, um mantra central na área de saúde. Paciente no centro do cuidado. Isso. E, em paralelo, tem um outro, é a saúde baseada em valor. Isso. E a saúde baseada em valor tem alguns pilares. Experiência do paciente, a qualidade, eu tenho uma estrutura, eu tenho eficiência, né? Como é que eu meço tudo isso para gerar uma boa gestão, né? E você não pode deixar uma coisa não casada com a outra, né? Não. Porque senão eu boto um banqueiro para ser cuidar de saúde. Ele vai fazer um trabalho extremamente financeiro, e vai ver os melhores resultados. Ele vai olhar só para um ponto da equação, que é o custo, né? É o custo. O paciente, o doente, ele deixa de ser levado em consideração. E isso ele perde a humanidade do processo, né? Então, eu acho que eu tenho aprendido, né, no Lean, isso, a gente conseguir colocar o doente como o centro do processo, pensar nele como o centro do processo. Ele é o cliente da saúde, né? Então, isso tem me facilitado um pouco mais essa visão. E a gente ter que trabalhar isso para fora, né? Como eu te disse, eu venho, vocês estão muito ligados à parte de consultoria e de ensino. Como eu estou muito ligado na parte da assistência, a gente vê que é um mar de oportunidades, entendeu? Assim, nós temos um mar de oportunidades. Se você pega uma secretaria, que tem alguns hospitais, que tem 15, 20 hospitais, e consegue implantar a filosofia Lean Healthcare, você muda completamente a visão, você muda a assistência que você pode dar para uma cidade, para aquelas pessoas, muito provavelmente com o mesmo custo que você tem, agregando valores, né? Você agrega valor àquilo lá sem mudar o custo. Sim. Você consegue fazer isso. Que é exatamente a equação que a Mara falou bem, né? Qualidade versus custo, né? Quando a gente fala o que é preço, o preço basicamente é uma percepção de valor. O preço é caro ou barato, depende do valor que eu recebo em troca disso, né? E quando ela fala essa equação qualidade versus custo, está dizendo exatamente isso. Será que eu sou eficiente no uso dos recursos dentro da área de saúde? Em saúde só se pensa em injetar mais dinheiro, Exato. Você já viu isso? É sempre mais dinheiro. Como eu disse, não existe almoço grátis e não é inesgotável essa fonte de dinheiro. Então, será que o custo que eu tenho hoje, eu entrego a qualidade comparativa ao custo que eu gero dentro do processo? E qualidade na visão sempre do paciente que está recebendo? Será que, eu acho que você falou um pouco escutar, né? Será que eu escuto o paciente? O que ele quer de fato? Para a gente ter saúde baseada em valor, cuidado centrado no paciente, o paciente ele tem que estar engajado. Sim. Ele tem que estar dentro desse processo, ele tem que ter inclusão, fazer parte, né? Ele tem que fazer parte. Ele precisa saber o que está acontecendo de uma forma clara e que ele entenda. Não que a gente entenda, mas que ele entenda. Exato. E você trouxe um componente qualidade. São termos que são complicados de você definir. E difícil medir essa qualidade, porque não qualidade. É um indicador. Exato. Que vai medir essa qualidade. É uma soma de indicadores. É um conjunto, né? É uma dimensão assim vasta. E indicadores que façam sentido serem medidos. Aí a gente entra, Mara, em assunto até de outro cast, que é a gestão de indicadores dentro da área de saúde.
Como é que eu vou medir isso assim? Como é que eu meço o que é valor? Como é que eu meço o que é qualidade? O que é experiência? E aí, quando a gente vai para dados, né? A gente fala tanto nos hospitais privados como no público, ou a gente tem os dados e tem acesso, a gente tem os dados, mas não tem acesso, ou a gente precisa do dado e não tem o dado. Ou o dado é ruim. O dado não existe. Ou ele vem O dado não tem qualidade. com sujidade, né? Não vem Muita transparente. gente tem um monte de dado e não sabe o que fazer com aquilo e não Exatamente. transforma aquilo em informação. Não gera entendeu? conhecimento. Não gera conhecimento. Então, existe isso também. Com certeza. Hospitais, serviços que colocam ótimos sistemas operacionais e tudo e não faz nada com aquilo. Às vezes até engessa o processo Engessa do mais o trabalho processo. médico e da equipe Às vezes multi, o né? sistema é como eu disse, né? O dado existe, mas eu não sei, não tenho acesso a ele. Porque ele está lá e a gente desconhece. Por que eu foco muito ainda nesse qualidade? Tem hospital hoje pensando em qualidade, é transformar o hospital num hotel de 5 estrelas. É. E só, né? Quando a gente fala experiência do paciente, tem gente pensando em experiência é isso. Não, experiência é agora eu transformar o hospital em um hotel 5 estrelas, que vai ter um chefe lá de cozinha famoso, que eu vou ter um tablet, tudo maravilhoso, ok. Mas qual é o valor que isso de fato está agregando para o paciente? Isso está fazendo que o período que ele fica no hospital seja menor, porque eu estou sendo mais resolutivo. Exato. Eu tenho uma equipe altamente capacitada para diagnosticar rápido, para não fazer exames em excesso e desnecessários. Será que eu trago humanidade para dentro do processo? Isto é qualidade, né? É a soma de vários indicadores. Isso é qualidade. A qualidade não é embelezamento. Isso não é agregar valor. Agrega valor, ok, mas não é só isto, né? É resolutividade, é rapidez, é eficiência no processo todo, né? E hoje a gente carece muito disso. Muito também no setor privado, né? Sim, Isso a gente está falando, nós estamos em São Paulo, falando de São Paulo, mas vocês visitam o Brasil inteiro aí. Então, São Paulo ainda é uma ilha, né, de eficiência, de pessoas que estão tentando buscar aí aprimoramento e tal. Eu imagino fora de São Paulo. A gente vê muita coisa. A Mara está andando aí pelo Amapá, Tocantins, estou indo em Roraima, a gente está em Manaus, a gente está rodando o Brasil todo. A gente está vendo um pouco disso. São Paulo ainda é uma ilha. Agora, como é que a gente traz isso para essa ilha e como é que a gente coloca isso para o Brasil todo, né? Ramifica para todos os locais. Então, essa é a dificuldade. E esses mantras, assim, eu escuto muito esses mantras e eu fico preocupado em isso ser só mantra. Paciente no centro do cuidado, experiência do paciente, saúde baseada em valor. Que valor? Como é que eu transformo de fato a saúde baseada em valor? Pode até ser um mantra agora no momento, Cris, mas isso já começou a despertar e já começou a incomodar, né? Porque, assim, pessoas que ainda estão alienadas a esse condicionador, está começando a ser incomodada pelos colegas que já pensam dessa forma e que acreditam nesse cuidado centrado no paciente. Né? Então, eu acho que isso já começou a incomodar, já começou a sair do comportamento normal. Eu acho que a gente teve fases, né? Assim, historicamente, a gente tem, desde a Constituição de 88 aí, antes a saúde não era nem para todo mundo. Né? Você precisava ter um registro em carteira para você ter acesso à saúde, ou você tinha que bater na porta de uma Santa Casa. Né? INAMPS, NPS, né? Né? Tinha isso aí. Ou as Santas Casas, que te davam assistência gratuita. Hoje, se transformou num direito de todos, um dever do Estado, a saúde. Né? Então, poxa, olha que evolução. Essa frase, direito de todos, dever do Estado, é um negócio muito pesado. E a gente tem isso em Constituição, isso é lei, isso né? É uma lei e é daquelas irrevogáveis. Né? Então, você vê que a gente, então, evoluiu. Então, primeiro você espalhou para todo mundo. Né? Agora, 30 anos depois, nós estamos começando a pensar em qualidade disso que a gente espalhou, né? Eu acho que são fases mesmo. A gente teve uma fase que não era para todo mundo, depois agora é para todo mundo. Agora deixa eu trabalhar qualidade para todo mundo. Pensar essa qualidade, né? Porque a gente trouxe, sem dúvida, a própria pandemia. Nós começamos o assunto, começamos o bate-papo aqui falando da pandemia. Se não fosse o SUS na pandemia, nós estávamos fritos. Né? Se não fosse o SUS a distribuir vacina para o Brasil inteiro, era uma calamidade. Nós tivemos dificuldades e temos dificuldades de financiamento, de aproveitamento de verba e tudo, de orçamento, mas
é a gente pensar, historicamente, tudo isso é muito novo ainda, né? A gente está galgando aí, evoluindo. Quando a gente fala em ciência operacional de saúde, eu acho que as iniciativas mais longínquas têm 12, 15 anos, no máximo. Então, é muito recente, né? Em um outro episódio, a gente vai falar muito do nosso trabalho nas UPAs durante a pandemia. Tá. Então, a CETEC, durante a pandemia, iniciou dia 30 de março de 2020. Iniciou um projeto em 50 UPAs pelo Brasil, agora já estão em 100. Exatamente dentro da pandemia, como é que trazia essa ciência operacional para dentro das UPAs para dar suporte ao atendimento de pacientes, tanto Covid quanto pacientes que não são Covid, que iam continuar pressionando o atendimento na pandemia, dentro das UPAs. Então, a gente vivenciou um pouco isso e percebeu o quanto o SUS foi importante nesse momento. Esse modelo foi um pilar de sustentação do Covid no país. Né? Se não fosse o SUS, eu acho que os números não seriam... Isso não seria 10% aí do que a gente está vendo de casos. Né? Então, acho que foi extremamente importante. É um amadurecimento, então, né, doutor Sandro? A gente está passando por fases. Né? É uma fase de aprendizado, a gente tem que ter um aprendizado contínuo, não pode recuar, né? A gente tem que ter uma constância de propósito, de fato, que é que a gente acredita, mas, de fato, realmente é um aprendizado. Talvez a gente precise acelerar um pouquinho esse aprendizado para isso não ficar concentrado numa ilha, né? Isso ramificar um pouco mais aí pela nossa sociedade. Eu acho que aí, sim, a ciência, o conhecimento faz com que existam técnicas da gente conseguir espalhar isso mais rápido, né? Sim. Entendeu? Vocês dão para a gente bastante técnicas, ferramentas de como fazer isso de uma forma mais rápida, mais fácil, palpável para todo mundo. Trazendo um pouco de linguagem das startups, né? Tem muitas empresas de health techs, né? Que são a gente precisa escalonar isso. Então, esse conhecimento precisa ser escalonado. Ele precisa ser dado para cada vez mais pessoas, para que essas pessoas consigam executar essas melhorias. Né? Dentro da esfera privada, dentro da esfera pública. Mas, de fato, vamos transformar realmente o paciente no centro do cuidado, né? Vamos realmente gerar saúde baseada em valor? Vamos gerar valor, né? Que é uma discussão interessantíssima, eu acho, de se ter, né? O setor, eu estou falando muito da parte pública, porque eu trabalho muito com gestão pública, mas os orçamento, budget, é finito e muito mais finito na parte privada, se a gente for pensar, né? Então a gente tem que colocar valor, tem que colocar diminuição de desperdício, tudo isso também muito no setor privado, porque é uma receita que parece que não fecha mais, né? Tá todo mundo... Hoje a conta não fecha mais. Não fecha mais. Se a né? gente pegar aí o hospital, o operador de saúde, governo, o gasto das empresas, não fecha essa conta. Não fecha. O hospital acha que recebe pouco pelos procedimentos. O operador de saúde acha que paga muito, quer pagar cada vez menos. Essa conta vem para quem paga os operadores de saúde, que somos nós, ou as empresas. Então, basta ver, hoje é quase impossível ter um plano de saúde particular, pessoa física. Quase impossível. Tá acabando, né? Porque ele é tão oneroso, ele é tão caro que só empresas conseguem bancar. E veja como é uma questão, isso precisa ser colocado a se pensar, porque quanto mais velho você fica, mais caro fica seu plano de saúde, mas muito mais caro fica seu plano de saúde, e quanto mais velho você fica, menos você produz, menos você ganha. Então, provavelmente não fecha essa conta. Você entendeu? vai precisar mais dele. Né? Então você vai pressionar o governo de alguma forma. Então você vai ter recurso público aí. E que se isso não é bem utilizado, eu vou dar um exemplo disso que você falou bem. A gente já tem recurso finito, né, na esfera pública. E a Mara está tocando alguns projetos sobre isso. Aí outra é a equipe que a gente tem da CETEC também. A gente tem um hospital que é público, que deixa de faturar, receber verba que deveria receber, porque não consegue fechar uma conta. Isso. Como ela não consegue fechar uma conta de atendimento, ela não consegue repassar isso para o Ministério da Saúde, logo ela não recebe a verba que era de direito. Piora a situação. Muito. Nós temos aqui alguns procedimentos, eles são financiados por um sistema de pagamento do Ministério da Saúde diferenciado, que você precisa ser credenciado. Você precisa ser capacitado para aquilo. E se você não for, você vai trabalhar de graça. Tá? Então, por exemplo, você colocar prótese ortopédica em paciente. Ou você é credenciado no Ministério da Saúde para fazer aquilo, ou você vai fazer aquilo de graça. Tá? O hospital não consegue faturar, o município não vai receber a verba e não vai chegar para ele. E isso, aqui em São Paulo, é
inúmeros hospitais que não são credenciados. Você vai falar isso para os diretores dos hospitais, eles não sabem disso. Mas como assim? A gente faz isso há tanto prótese e tal. Aí olha o ciclo. Aí o município vai ter que bancar essa verba, vai ter que vir de alguém, vai vir do município. Ele não recebe a verba que era de direito federal. O município já não tem também esse orçamento tão grande assim. Daqui a pouco ele passa a não prestar mais o serviço, que ele até recebe verba para isso, porque ele vai ter que tirar dinheiro de um canto para colocar em outro. Não tem como. E eu vou um pouquinho mais longe. Até alguns projetos, né, a gente não tinha definição de valores. E depois que começou o projeto, se sabia que se perdia, mas não se sabia a representatividade daquilo. E depois que começou o projeto, que mostra, vamos dizer assim, bota as cartas na mesa, eles mesmos ficam impressionados com o que deixam de receber. Exato. E não é porque, muitas vezes, Sandro, que não tem direito a fazer aquele procedimento, é porque simplesmente não cobrou. É porque simplesmente aquela ficha se perdeu. Aquela IH não existe. Entendeu? Isso pode parecer que só funciona só na esfera pública que acontece esses desperdícios. Não, privado, dia desse, muito. semana passada, um colega me ligou e disse: Cristiano, eu estou aqui trabalhando num hospital, controller do hospital particular, e eu queria uma ajuda. Eu precisava que você me ajudasse a calcular o meu custo do centro cirúrgico. Eu falei, ok, mas só me explica uma coisa, como assim? Não, estou no hospital, estou assumindo agora, o hospital tem 70 anos. E vocês não sabem o custo do centro cirúrgico? Não sabem quanto custa essa estrutura? Como é que vocês estão precificando? Não sabe se vale a pena ou não manter aí. Como é que vocês sabem, como é que vocês estão recebendo de operador? Já estão trabalhando por pacote? Pior ainda, meu Deus do céu, como é que você está se pagando essa conta? Não está se pagando, é por isso. Não é só perceber isso agora? Transferindo um pouquinho para o privado, né? Essa questão das contas, existe durante o caminho, durante todo o processo, existem as perdas, né? E quando mesmo com as perdas, elas conseguem chegar no destino final, aí glosa. Então perde de qualquer jeito. Ou você perde durante o caminho, ou você perde lá no final. Então, olha aí. E além disso, perde o tempo. Então, eles demoram, não só eles demoram a preparar aquela conta, como quando consegue preparar, perde o prazo. Acabou. Olha a relação qualidade versus custo. Eu tenho um custo dessas equipes, fechando conta, depois avaliando a auditoria para glosar. Eu tenho um tempo perdido nisso, eu tenho um custo desse capital que demora a receber. Enquanto isso, como é que eu vou sustentar o meu atendimento de qualidade? Mas foi isso que eu disse, né? A gente faz tudo certinho. Vamos dizer que a gente faça tudo certinho com o paciente. Mas, em paralelo, o processo não está caminhando para o desfecho lá do faturamento, vamos dizer assim. Então, assim, uma hora esse meu custo não vai sustentar essa minha qualidade. Sim, claro. Porque a conta não vai ficar casado. Qualidade, eu tenho um custo da não qualidade, eu tenho um custo da qualidade, eu tenho um investimento em qualidade, eu preciso de dinheiro, recurso para isso. Por isso que a gente bota caminhando junto, né? Qualidade e custo. Porque em algum momento esse custo não vai sustentar essa minha qualidade que deve ser, não que eu quero, mas o que deve ser, né? É imperdoável, né? Uma hora ele cobra a conta. E aí a gente vai vendo que, como a gente fez assim um histórico, né? Da saúde era para poucos, agora a saúde é para muitos. Agora nós temos que focar em qualidade. Focar em qualidade, nós temos que centrar no paciente, lógico, mas para a gente centrar no paciente, nós precisamos de técnica para a gente melhorar a eficiência no gasto, né? No gasto. Então, a gente hoje tem... perde-se, por exemplo, fala-se muito daquelas emendas parlamentares. Eu trabalhei um tempo na Secretaria da Saúde vendo isso. Você sabe que muitas vezes a emenda parlamentar chega para te ajudar, você não consegue desenvolver o projeto que a emenda precisa, você não consegue gastar o dinheiro da emenda parlamentar e você devolve o dinheiro para o Congresso. Você devolve o dinheiro de um local que já não tem, né? Eu precisava, mas eu estou devolvendo, né? Porque eu não consigo... Por falta de capacidade de desenvolver projeto. Então, assim, nós precisamos, por isso que eu repito, assim, a CETEC, se quis investir em alguma coisa, foi o lugar certo, que é saúde, porque aqui ainda existe uma deficiência muito grande em qualidade de gestão, em eficiência, em como gastar o orçamento da melhor forma. E aí você entra você precisa de tudo isso para você conseguir colocar o paciente no centro do... Com certeza. Uma coisa só para completar aqui o Sandro, Cris. Esses milhares de projetos aí,
uma coisa que me chama a atenção é que ninguém conhece o seu processo. A gente manda desenhar o fluxo daquele projeto, eles não conseguem, não conhecem o que fazem. Ô Mara, depois que eu estou precisando de dinheiro, o dinheiro vem, eu não consigo, eu tenho que devolver porque eu não consigo executar eficientemente um projeto para que eu comprove que esse recurso vai ser bem aplicado. Você imagina. São detalhes, assim, importantíssimos. Mas a gente tem uma fila enorme esperando para a cirurgia. Qual a eficiência do centro cirúrgico? Você conhece? Não. Mas você faz quantas cirurgias? Não, eu faço 100, 50. E quantas salas? Então, você não conhece, não faz a relação? Como que tá? Você já tem um ponto ótimo de relação sala versus cirurgias realizadas. Então, né? assim, bota a culpa lá na fila, mas não conhece como que tá o funcionamento do seu centro cirúrgico. Mesma coisa, não conhece o giro do leito da sua UTI, não conhece da sua enfermaria. Eles não fazem, como é que eu poderia me expressar? Eles não fazem um casamento do processo por completo na unidade hospitalar. Ele precisa operar mais, ele precisa diminuir a fila, ele tem um leito parado na UTI, ele não consegue tirar da UTI para mandar para a enfermaria, por consequência para casa. Ou seja, Mara, a jornada não está sendo bem trabalhada. Exatamente. A jornada não está sendo trabalhada. Na CETEC, a gente tem que, por DNA, gerar transformação. A gente acredita, de fato, na transformação. A gente acredita realmente no que vende. A gente acredita em healthcare. E a gente acredita não é só capacitar. É capacitar e transformar realmente. É acompanhar, é dar suporte, é gerar conhecimento. Dentro disso, tem a formação que ambos fizeram. Né? Ambos fizeram a pós-graduação em ciência operacional, se tornaram Green Belts. A Mara, aí, depois disso, virou Black, Master Black Belt. Então, eu queria perguntar para vocês o quanto essa formação transformou vocês. O quanto dessa formação fez com que vocês estivessem aqui hoje tendo esse tipo de discussão e falando realmente em saúde baseada em valor, paciente sendo cuidado, experiência, jornada. Quanto essa transformação agregou valor a vocês? Então, Cris, eu fui uma dessas pessoas que um dia colocou culpa em pessoas e não em processos, né? E não em ajustar todo o processo, né? Vou falar em paciente, que é o nosso motivo aqui. Então, eu fui uma dessas pessoas, né? E quando eu comecei essa jornada de Green, eu não tive mais dúvida de que era isso que eu queria. Porque, é como eu digo, né? Se o bichinho picou ali da excelência operacional, acabou. Você não consegue mais tolerar certos comportamentos, né? Certas atitudes dentro dos processos que não agregam valor. E muito menos agora com essa chamada forte do que agrega valor ao paciente, né? Então, assim, para mim é um caminho sem volta, né? Como eu abri aqui a minha fala, não existe saúde sem excelência operacional. A gente tem que caminhar por essa trilha, né? E engajar as pessoas. Então, saúde baseada em valor, engajar pessoas, engajar o paciente no cuidado dele. Transparência. Onde que está a transparência de todo esse processo? Né? Eu acho um nome fortíssimo dentro da unidade hospitalar. Chama-se transparência. Até quanto o paciente ele conhece o seu tratamento, ele sabe o que está acontecendo com ele. Até quando os meus colegas, os meus parceiros estão comigo, alinhados em prol daquele paciente. Então, é uma questão que eu levanto essa bandeira para que a gente repense, né? O quanto a gente está se fazendo entender, porque a gente apenas fala, a gente não procura saber se você entendeu o que eu quis dizer, ficou claro. Às vezes a gente percebe no semblante, né? A pessoa está ali e muitas vezes não faz um questionamento até por vergonha. Poxa, será que eu vou fazer uma pergunta boba, né? E aí vai sem saber o que está acontecendo com ele mesmo. Então, eu acho isso muito forte. A transparência dentro da unidade hospitalar. Não vou entrar por outros parâmetros, né? O Cristiano sabe a minha posição sobre a questão da remuneração, o tipo de remuneração dentro das instituições. Eu acho que o tipo de remuneração tradicional, ele tendencia assistência, mas aí é o motivo de outro podcast. Esse assunto é um assunto importante. A gente está discutindo hoje sobre isso. Isso. Mas a gente vai marcar um podcast só para discutir como é que eu transformo a saúde baseada em valor, trazendo o foco da remuneração das equipes multiprofissionais dentro da área de saúde. Isso é importantíssimo, porque dependendo de como eu faça isso, eu estou
enviesando o processo e não estou gerando valor. Isso. E, por fim, trazer excelência operacional para dentro da saúde, para mim, foi um marco assim, muito importante. Eu acho que não tem mais volta. Perfeito. Acho que o Cristiano falou e que a CETEC busca transformar, né? Eu acho que isso é um conhecimento que transforma realmente a gente. A forma de pensar, a forma de enxergar as coisas. Eu acho que você mesmo brinca, o Cristiano é meu professor, então você vai no restaurante, você não enxerga mais a coisa da mesma forma, né? Você fala, putz, por que tá fazendo desse jeito? Se fizesse daquele jeito ia ser bem mais inteligente, a gente ia gastar menos tempo, menos esforço. Então, você passa a enxergar a coisa de uma forma diferente. Então, isso é transformar. Eu sou um indivíduo que já estou com um certo nível de transformação de pensamento. A gente precisa agregar mais gente, se desenvolver cada vez mais e tal, e trazer mais gente para ter essa transformação. É uma comunidade. Exatamente, para gerar essa comunidade, né? Essa tribo. O Sandro falou do que era... O Cristiano era o professor dele, e eu lembro de uma frase, logo quando eu comecei, que ele falava assim, tomada de decisão baseadas em fatos e dados. Isso. Né? E quantas decisões eu tomei? Sem dados, sem fatos, sem nada. Fico feliz que estou vendo, estou agregando, estou transformando pessoas. Agregando valores. Mas agora o Sandro deve estar enxergando isso. Inevitavelmente a gente enxerga isso. Não, vamos contratar gente. Vamos comprar um. Eu já vi isso em algumas discussões no restaurante que a gente foi, ele já estava olhando essa fila, acho que não está legal, o caixa não deveria ser ali, né? Mas é bem isso. Pessoal, vamos finalizar, a gente está finalizando o nosso cast. Para o pessoal de casa, a gente falou aqui em Green Belt, Black Belt, Master Black Belts, dentro das faixas de conhecimento e complexidade de projetos, dentro quando a gente fala de Lean Healthcare, a gente tem faixas de aprendizado, por nível de aprendizado e também por complexidade de projetos que essas pessoas vão executar. Então a gente tem White Belt, Yellow Belt, Green Belt, Black Belts, Master Black Belts. Então a gente tem aí uma outra gama de conhecimento, entrando um pouco para métodos áreas que a gente está trazendo muito forte para a área de saúde. Então depois entrem nos nossos canais para entender um pouquinho o que seria melhor isso. Em outros episódios a gente vai estar trazendo novamente esses assuntos à tona, explicando cada vez mais. Queria agradecer você, Mara, pela participação. A Mara fez alguns projetos lindos aí, um projeto de humanidade, de diminuição do tempo de jejum de paciente cirúrgico. Eu acho que depois você pode fazer um cast só falando sobre isso. Interessante. Usou o Lean para trazer humanização dentro de um processo. Então, isso bacana. Doutor Sandro, eu queria agradecer também a sua participação. Você faz um trabalho brilhante dentro da secretaria, trabalhando com a regulação, isso é extremamente importante. Aproveito para estender o convite para mais vezes, queiram participar. A gente viu aqui que foi curto o tempo, tem N assuntos para a gente tratar. Eu adorei meu companheiro, porque eu sou apaixonada por esse trabalho da regulação, ele bem sabe disso, obrigado, né? Obrigado. E é um diferencial. O trabalho da regulação realmente é um braço muito forte para os hospitais. Então, fico feliz de contar com vocês, agradeço muito. Eu acho que é uma discussão rica, é um aprendizado também estar escutando. Em algum momento eu sou professor de vocês, em outro eu sou aluno, estou só aprendendo aqui. Então, isso é muito bom, fico muito feliz. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de bater papo sobre isso. Tomara que bastante gente consiga assistir e ter também a ideia de que é possível, que todo mundo pode se engajar nisso, é fácil, é legal. É uma ideia boa para a gente amplificar a maior parte de pessoas que trabalham com gestão em saúde, que tenham esse conceito, que tenham essas ideias e possam botar isso na prática. O quanto mais, melhor, né, Cristiano? Com certeza. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, gente.